Bendito seja o nosso Deus, igreja. Já nos cumprimentamos, já nos saudamos. Estamos juntos nessa noite, reunidos em mais uma celebração, culto de adoração a Deus. E com certeza, em meio aos seus louvores, Deus já se manifestou através da sua palavra cantada, através das nossas ofertas ao Senhor. E agora, queridos, nós vamos atentar bem, como sempre o fazemos, para a palavra dessa noite, para que sejamos consolados, exortados e edificados. Muito bem, uma palavra muito conhecida da amada igreja, e eu passo a ler, logo após a minha leitura, o nosso pastor Gabriel irá nos dirigir em oração. Romanos capítulo 1, versículos de 19 a 20, querendo abrir, abram, aí a partir daí você só vai prestar atenção, e quando quiser conferir, poderá fazê-lo. Então vamos lá, todos nós em Romanos capítulo 1, de 19 a 20, um texto muito conhecido. Vamos lê-lo. Romanos 1, 19 a 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Pode orar, pastor Gabriel. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesse momento, como igreja, diante da Tua palavra, Pai, que nos será pregada nesse momento. Te exaltamos, Senhor, pela leitura dela, e agora te pedimos que o Senhor nos conceda, Pai, o entendimento, o poder da Tua palavra venha nos transformar o coração e a nos revelar, Senhor Deus, em nome de Jesus, quem Tu és mais e mais. Queremos Te conhecer, abençoa, Pai Santo, o Teu servo, fala através da nossa vida, através do pastor Afrânio, coloca, Pai, no nosso coração o que está no Teu coração. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, meus amados. Então eu passo a ler novamente, só para que essa palavra fique bem no nosso entendimento, bem gravada. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Muito bem. Esse texto é muito conhecido da igreja e eu quero me ater aqui nesta noite a um ângulo dele, porque todos nós sabemos que esse texto está versando, está tratando, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está nos mostrando que as coisas visíveis, as coisas que nós contemplamos, palpáveis, concretas, visíveis, elas passaram a existir a partir dos atributos invisíveis de Deus. Amém? Então, obviamente, todo mundo já sabe disso, nós conhecemos, quando digo todo mundo, o mundo cristão. Então, nós sabemos que o que é visível, só para lembrar rapidinho, árvore, madeira, móvel, artífice, pintura, marceneiro, e assim tudo, poste, estrelas, lua, enfim, tudo que você vê, há um pressuposto científico da ciência comprovada que diz que nada surge por acaso. Muito bem. Então o Senhor está dizendo que o que você vê, o que é concreto, o que é palpável, teve uma causa, teve uma origem, e essa origem foram os atributos invisíveis de Deus. Então nessa noite, nós cremos que Deus existe, porque ninguém viu alguém colocando todo esse espaço estelar, esses espaços siderais e as suas galáxias, porque os atributos invisíveis de Deus o fizeram, o trouxeram à existência. Então repare nessa noite, algo tremendo. Quais são os atributos invisíveis de Deus dentro dessa passagem que eu li? Não se preocupe em responder. Isso é para exercitar o entendimento. Repare bem, para você gravar bem essa palavra. Veja bem, quais são os atributos invisíveis de Deus
que deram origem às coisas visíveis. Dentro desse texto de Romanos 1, 19 a 20, quais são os dois atributos invisíveis que estão nesse texto? O seu eterno poder e a sua divindade. Alguém já viu, você já viu o eterno poder de Deus, repare bem, e a sua própria divindade, você já tocou, você está vendo aqui, entre essas paredes e esse teto, você está vendo aqui esses atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder e a sua própria divindade. Quem aqui está vendo? Não. Mas repare em algo, raciocine em algo. Olha como esse Deus é maravilhoso, queridos. Então, pastor, aqui está dizendo que as coisas visíveis, as coisas que aparecem, que foram manifestadas por Deus, são originadas pelos seus atributos invisíveis. Quais nesse texto? Dentro só desse texto. O seu eterno poder e a sua própria divindade, que nós não podemos ver. Aí, entenda algo, preste bem atenção, perceba. Nós que estamos aqui agora sentados, nós somos visíveis? Alguém tem dúvida? Brincando. Irmão, uma pessoa chegou no mundo filosófico a duvidar da sua própria existência. Então ele estava indo à loucura, o Dinho já está rindo porque, claro, a maioria conhece. De repente ele chegou a uma conclusão. Penso, logo existo. René Descartes, não é o René, o nosso servo de Deus ali não, René Descartes. Ele duvidou da sua existência, mas ele chegou à conclusão, depois de altíssimas reflexões de misericórdia dele, penso, logo existo. Mas nós que aqui estamos, e a palavra de Deus vai te mostrar isso, nós somos oriundos, nós somos resultado do poder de Deus, do eterno poder de Deus e da sua própria divindade. Quantos estão entendendo isso? Então entenda isso nessa noite, para que você seja edificado, sejamos consolados, exortados. Preste atenção agora, eu vou conectar. É uma passagem bíblica que eu vou ler, não se preocupe. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos nossos poetas, dos vossos poetas, têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos criação de Deus ou não? Sim. Então nós somos visíveis, concretos? Sim. Por quê? Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, nos criaram. Atributos invisíveis no plural, nos criaram. Então, amados, preste atenção. Quem aqui, nós já refletimos muito sobre isso aos longos de várias e longínquas doutrinas. Quem aqui marcou a data do seu nascimento? Não se acanhe se você marcou. Às vezes as pessoas ficam tímidas, mas alguém pode dizer, nunca apareceu, tá, irmãos? Nunca apareceu alguém aqui dizendo, ei, pastor, eu marquei o dia do meu nascimento, antes mesmo de eu existir. Tem gente na dúvida? Não, ninguém marcou, irmãos. Ninguém marcou. Quem aqui conhece o dia da sua morte? Não tem como, querido. Senão você, poxa, eu vou morrer depois de amanhã. Não, ninguém sabe. A morte vem assim, ó. Somos como a erva que passa, se dissipa. Então ninguém tem autoridade sobre o dia do seu nascimento, nem sobre o dia da sua morte. Ora, preste atenção nisso, igreja amada do Senhor. Preste atenção. Então, nós estamos convictos de que nós também não vamos poder levar nada de material.
Tem gente sonhando, né? No mundo, aqui não. Meu Deus, eu tenho... Trabalho é trabalho. É bom trabalhar, igreja. Deus me livre, nada contra o trabalho. Amontoa, bacana, legal. Mas olha o que eu vou lhe dizer. Você e eu, nós não vamos levar nada. Ninguém nunca, jamais levou nada. Eu dei esses exemplos várias vezes. Uma família Oliva em Manaus, há tempos atrás, numa briga, num jantar, morreram 8 membros da família. Caminhões, riquezas, a coisa foi terrível e não puderam levar nada. Teve um remanescente, parentes, é claro. Preste atenção. Então, nessa noite, você é convicto de que você existe, porque o eterno poder de Deus, a sua divindade, que são atributos invisíveis, nos teceu no ventre de nossa mãe. O papai emprestou lá o líquido seminal, dentre eles um campeãozinho, acertou o alvo, e eis-me aqui. E o Senhor, de modo assombrosamente, maravilhosamente maravilhoso, teceu, nos fortaleceu, nos fez existir. Então é um princípio de humildade. Se eu adoro a Deus, se eu louvo a Deus, eu tenho que dar a Ele graças pelo ar que eu respiro. Graças porque eu posso andar. Graças porque eu existo. Graças porque eu me locomovo. Eu tenho que dar a Deus a honra e glória pela minha existência. Irmãos, há pessoas no mundo, sem o conhecimento de Deus, que andam com o nariz tão empinado, que confiam tanto nas coisas materiais, que desprezam os atributos invisíveis de Deus. Quantos estão entendendo? Então repare bem, igreja, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, disse Paulo aos atenienses, aos gregos, tem dito, porque dele também somos geração, somos criação, somos origem dele. Então nessa noite, rapidamente, para que você não perca a atenção, olhe para o seu irmão. Vou olhar aqui para a pastora. Rapidinho, vamos nos comunicar, igreja. Diga assim, eu e você somos frutos dos atributos invisíveis de Deus. Olhe para o outro e diga, o seu eterno poder e a sua própria divindade. Muito bem. Eu creio que até aí não há dúvida. Mas repare no que Deus vai falar com você, conosco nessa noite. Então, amados, preste atenção. Não abra, fique bem atento mesmo. Em 2 Coríntios 13, diz assim, outras coisas invisíveis. Olha lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Olha lá, que a graça do Senhor Jesus, graça, o nosso Lucas André vai marcar para mim esses 3, só no dedinho, depois vai 3, aí eu vou me lembrando. A graça do Senhor Jesus, o que é isso? Ele se deu, ele se entregou por nossas vidas. O amor de Deus foi justamente esse momento de tal e de inexprimível, de inenarrável grandeza, que não tem como explicar esse amor. De tal maneira, o amor de Deus trouxe a graça do seu Filho, trouxe a graça dele, o Verbo que se fez carne, e a comunhão do Espírito Santo. Que coisa linda! Mas 3 atributos: graça, amor e comunhão. Graça na personificação, na encarnação do Verbo Jesus. Amor do Deus invisível todo-poderoso, que das suas entranhas do unigênito ele veio, se tornou carne. E a comunhão do Espírito que ele enviaria após sua morte, para habitar em nós por toda uma vida até que ele venha. Então esses atributos, graça, amor e comunhão, são também atributos invisíveis. Amados, isso é palavra de Deus. Isso é o que o Deus vivo tem para a minha e para a tua vida.
esses atributos invisíveis se coadunam com a fé, que é a certeza dessas coisas e a convicção de que elas existem. Lembra da pregação da fé? Então é a convicção de tudo isso. Então, pastor, vamos lá. Até agora trabalhamos 5. O eterno poder, Lucas. A divindade, amor, comunhão e graça. Obrigado, Lucas, meu assessor para assuntos invisíveis. Ou de atributos invisíveis. Glória a Deus. Quantos estão acompanhando, igreja? Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Em Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos repetir só no coração, não precisa você falar não. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, coisas materiais, mas, escute essa, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é justiça humana, não é a paz que traz o dinheiro, a paz que traz as coisas materiais, mas do Espírito Santo, mais atributos invisíveis, quais sejam, vamos lá, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, mais 3 atributos invisíveis. Quantos tem até aqui? 8. Muito bem. Estão afiadíssimos. Vamos recapitular. O seu eterno poder, a sua própria divindade, a comunhão, a graça e o amor. E agora? A justiça, a paz e a alegria. 8. Perfeito. No Espírito Santo. São atributos invisíveis de Deus, igreja, não nossos. Não nossos. Quantos estão acompanhando? Também no João, Evangelho 6, 27, o Senhor Jesus explica: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Espírito Santo, a qual o Filho do Homem vos fará ou vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então há um outro atributo invisível de Deus nessa noite aqui. A palavra de Deus é verdadeira comida. Uma comida tenho para comer, disse ele aos discípulos que foram comprar comida, e quando voltaram viram conversando com a mulher samaritana numa hora indevida, no poço. E então quando disseram: mestre, tu não vais comer, trouxemos aqui. E ele falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, amados, em nenhum momento aqui Deus está dizendo para você morrer jejuando. Olha, eu vou parar de comer, eu não vivo mais de comida. Ai, estou desmaiando. Não. Ele está falando de prioridade. Trabalhar, e tem pessoas, irmãos amados, igreja no mundo, que trabalham. Para quê? Para existir, para comer e beber. Lembram do ditado, do adágio que Paulo repete? Comamos, bebamos e morremos, e gozemos, porque amanhã morreremos. Por que morreremos? Então veja que nós temos quantos atributos invisíveis aqui? Quantos? 9, a comida. Obrigado, Edgleuma. Então, atributos invisíveis: eterno poder, sua própria divindade, o amor, a graça e a comunhão, a justiça, a paz, a alegria, e a nona, que a Ed lembrou, comida. Palavra de Deus é verdadeira comida e verdadeira bebida. Quantos estão entendendo? Muito bem. Aleluia. Vamos lá então, igreja. Preste bem a atenção. Atos 17, 24 a 25 eu leio. Atente bem. Se quiser consultar, consulte, mas principalmente que você atente bem. Atos 17 eu falei, não foi? De 24 a 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, é ele quem dá. Então, igreja, vamos ver se atentamos. Quantos atributos invisíveis de Deus, pelos quais nós existimos, não fossem eles, não existiria nada, planeta, água, não existiria nada. Sem esses atributos invisíveis, não existiria nada. Então vamos recapitular os atributos invisíveis pelos quais nós existimos. E todas as coisas existem. Vamos lá. Pastor, está cansativo? Está não, irmão. Isso aí é que deve ser desejado. Você vai entender por que Deus está fazendo isso. Pela sua palavra. Preste atenção. Vivemos dias difíceis. Vivemos tempos de apostasia. Então olha lá. Quais são? Eterno poder, própria divindade, graça, paz, amor e comunhão, justiça, paz, alegria, comida, que é a verdadeira comida, a palavra de Deus, trabalhar pela verdadeira comida. Então a Bíblia diz aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Aí você concorda? Ele fez o mundo e tudo que existe no mundo, inclusive você, inclusive eu, inclusive nós, por causa desses atributos invisíveis. Concordam? Irmão, concordam? Amém, queridos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Olha que coisa linda. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Lemos ainda agora, em Atos, bem 17, 28, exatamente isso, que nos locomovemos, existimos por causa do seu eterno poder e a sua divindade que se encontram em 1 de Romanos 19 a 20. Então, atenção. Ele é Senhor do céu e da terra, ele fez tudo, ele não habita em santuários. Nós, igreja, somos humanos. A sua igreja, ela sim, ela tem que se livrar de sol, chuva e intempéries. Então procuramos um local, e tomara, e que bom se for um bom local. Mas amados, quero te dizer uma coisa. Não nos apeguemos a templos e santuários. O Senhor não habita aqui, se nós aqui não estivermos para adorá-lo pelo que Ele é, pelos seus atributos invisíveis. Ele não olha, Ele quer, claro, que nós como seres humanos, irmão, não é pecado querer templos grandes, é bom, é confortável, não discutamos isso. O Senhor quer que nós atentemos para a prioridade. Agora, infelizmente, existe um espírito mundano, espírito de apostasia, comandado pelos principados e potestades, que estão colocando o templo no lugar dos atributos invisíveis, que estão mostrando como uma hipnose, vem, sal, para você como gado ser conduzido para fora dos atributos invisíveis de Deus. Pronto, esse que falou é verdade, estava no lugar assim. Então atenção, mas eu conheço, é verdade, eu não ia fazer isso, queridos, para assustar o nosso irmão, ele sabe disso. Luxuosíssimo o recinto, palavra zero. Irmãos, preste atenção. O Senhor está aqui nessa noite te dizendo assim: olha, amado, não importa o santuário onde você está, importa é que o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, me adore, porque os meus atributos invisíveis, 9, 10 citados até aqui, não habitam em santuários, igreja. Quantos estão entendendo isso? Está difícil de entender? Não, pastor, está claro.
É óbvio. Igreja, então, tenhamos essa visão. O Senhor está falando com a sua igreja. Eterno poder, divindade, amor, graça, comunhão, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Palavra que é verdadeira comida. O Senhor não precisa. Os seus servos, a sua igreja precisa. Jacó habitou em tendas. Abraão peregrinou. Moisés andou a pé. A comitiva celestial que foi evangelizar no Nordeste deve ter sentido um pouco do que é quilombola, do que é escassez, do que é falta de recursos. Mas nem assim Deus deixou de agir na vida deles. Irmãos, Deus, Ele é possuidor, Ele é dono de tudo. Quando nós priorizamos, quando nós em primeiro lugar o adoramos, todas as coisas das quais precisamos materialmente para viver nos serão acrescentadas. Cuidado, igreja. Cuidado com o culto ao templo. Já foram 2 senhoras que me procuraram. Eu digo, não, calma, fique tranquila. Não, pastor, mas é um convite expresso. Bom, analise a palavra. E não, pastor, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o nosso pastor Gabriel, que o nosso pastor Paulo, Luciano, Andriane, Jamile, humanamente falando, junto com esses atributos que estão nele, passaram, não me falaram, nenhum deles me falou isso, passaram a valorizar mais esse pequeno templo. Você está entendendo o que eu estou falando? Missionária Mara Simone e a equipe de evangelismo também, quando estão em lugares, lembram-se desse lugar, não pelo que ele é. Igreja, não adianta, o Senhor não habita, não se alegra, Ele se alegra conosco, com o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, com a tua mente, que é um culto racional. Cuidado, igreja, há um proselitismo de encantamento por coisas maravilhosas, por coisas lindas. Repito, não é pecado, querido. O pecado é você, sou eu, somos nós, diminuirmos, denegrirmos o recinto pequeno onde estávamos e dizer lá fora que ali é espetacular. Meu irmão, Deus abomina isso. Pastor, onde é que está na palavra? Está na palavra. O foco não é esse nessa noite. Mas o que o pastor está falando? Queridos, o Senhor está nos dizendo, nos admoestando, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Queridos, igreja, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos, em santuários feitos por mão humana, ou mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisassem, porque Ele é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Eu olho para o Jean, meu amado irmão Jean, esposo da Simone Flores, e ele olha para mim. Nós podemos ter a mesma visão, nós dois, e cada um de nós vale mais, não só do que toda essa estrutura, mas do que o mundo inteiro. Igreja, o Senhor nos olha e diz, meu irmão, você é precioso, todas as coisas são tuas, tu és o coroa, tu és a coroa da criação. O Senhor quer habitar em você, Ele quer, como pregou tremendamente o nosso ministro Yuri aqui, onde foi um derramamento glorioso da palavra, do senhorio de Deus, da santidade. Nos sentimos aqui totalmente encharcados de Deus. Depois os louvores fluíram, foi uma adoração. Por quê? Porque nós estávamos ouvindo que o Senhor, Ele derrama, queridos, eterna paz, alegria, são valores espirituais, queridos. Eu posso almejar, alguém que almeja um templo, querido, isso não é pecado, isso é bom. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Entenda isso, a questão é o foco. Onde está o teu coração? No santuário,
no altar ou no dono do santuário, que é o teu corpo, e o altar, que é o teu coração. Por isso que é um texto na palavra que diz: eles só honram as ofertas que estão no altar, mas não o dono do altar. Amados, nessa noite, prestem bem atenção. Analisem, prestem bem atenção. O Senhor vai desenvolver, e nós estamos ainda dentro do tempo hábil. Preste bem atenção, que o avivamento nessa igreja está se desenvolvendo, está se intensificando, e o Senhor balançou fortemente a videira. E nessa noite Ele continua nos balançando. O juízo começa pela casa de Deus, mas Ele está te peneirando. Ele fala assim, está lá em Zacarias, examine depois em casa. Malaquias, coisa tremenda, passagens muito parecidas. Farei passar a terça parte, que é aquela que em toda a terra será salva. Farei passar a terça parte pelo fogo, pela fornalha. Aí eu quero acrescentar outras passagens daqui dentro. Pela tribulação, pela aprovação, pela angústia. Essa parte provada, exprimida, sofrida, caluniada, difamada, dirá: o Senhor é o meu Deus. E eu, diz o Senhor, direi: esse é o meu povo. Irmão, a porta continua estreita, o caminho continua apertado. Não adianta querer alargar a porta, dilatar o caminho e dizer: não, muitos vão entrar. A Bíblia diz: são poucos que entram por essa porta, igreja. Em todas as gerações são poucos que entram por essa porta. É fácil, igreja, você intuir, você discernir, quando se busca, em primeiro lugar, os atributos invisíveis de Deus. Todas as coisas das quais precisamos para viver nos serão acrescentadas. Amados, diz o Senhor, não estranheis o fogo ardente que arde entre vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se sofrerdes como cristão, se fordes participantes dos sofrimentos de Cristo, exaltai a Deus com esse nome de cristão. Porque, irmãos queridos, hoje a apostasia significa o quê? Frouxidão, abandono da fé. As pessoas agora prestem atenção. Amados, não estranheis o fogo. Preste atenção em Marcos, olha essa leitura, não fique com medo dela. Ah, pastor, não fique com medo dela. Marcos 13:9 primeiro. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão dos tribunais. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governantes e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Agora atenção para Marcos 13, de 12 a 13. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao filho, os filhos aos seus progenitores. Olha que coisa tremenda. Haverá aqueles que se levantarão contra os seus progenitores, filhos haverá, que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, o Senhor veio trazer espada, divisão, e numa casa estarão sogro contra a sogra, a nora, o irmão, filho contra o pai. Ai, o irmão, querido, o diabo
só quer matar quem está vivo, igreja. Deixa eu repetir isso. O diabo quer matar quem está vivo. Alguns vão entender melhor. O diabo só atenta contra a igreja que é contra os seus desígnios. Se você nessa noite exalta os atributos invisíveis de Deus, se você nessa noite não adora locais, mas a Ele, deixa eu lhe dizer, o diabo te odeia. Ah, pastor, então ele não vai perseguir outras igrejas. Meu irmão, ele não persegue onde não tem palavra. Você está entendendo? Ele não vai perseguir onde não há palavra, igreja. Ora, está lá uma igreja, é um social, é um arraial, enfim, tudo que é com Baal. Ele vai olhar, isso, vai dizer para os demônios, a casa é nossa, a casa é nossa. Irmão, tem pessoas que se escandalizam até quando a gente faz não aqui, mas lá pela internet, viu, meu irmão? Olha aqui uma coisa. Igreja, preste atenção. O teu irmão pode te perseguir? O teu filho pode ir contra ti? Por quê? Por causa desses valores na tua vida. Por causa desses valores na tua vida, querido. Tem pessoas que acobertam adúlteros. Vão contra quem é vítima do adultério. Há pessoas que estão fazendo mancomunação com as trevas. Queridos, o diabo só ataca a árvore que dá fruto. O diabo só tenta matar igreja que adora ao Senhor. Mas deixa eu te dizer algo, preste atenção. Salmos 103, 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 19, preste atenção, de 7 a 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quantos atributos invisíveis você viu aqui? Eu vou lhe narrar, preste atenção. A lei do Senhor, que é a palavra, o testemunho dele, o que mais, igreja? Os preceitos e o mandamento do Senhor. Então olha lá, o mandamento do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, mas é para mim também, é para que todos nós entendamos, igreja. Nesses últimos tempos o diabo cria um clima, não só aqui, em todo lugar. Conversei com o nosso pastor de Bauru, irmão, você não tem dimensão. Nosso pastor de Brasília, Jazube. Irmão, igreja do Senhor. Um grupo quis assassinar o pastor em Brasília. Mas o Senhor foi vitorioso. Aqui não tem ninguém, pelo amor de Deus, aqui tem pessoas maravilhosas, amém? Aqui é galho fraco, o que está acontecendo, o Senhor, meu irmão, tira de letra, o Espírito Santo bota, para que você entenda, preste atenção, esses atributos te alegram? Olha, se não alegrar, é difícil, mas eu sei que você se alegra. Porque isso é igreja, isso é comunhão, isso é amor, isso é graça, isso é poder, isso é divindade, isso é palavra de Deus. Queridos, é por isso que vivemos, nos movemos e existimos. Quantos estão entendendo? Amados, que luta, que guerra espiritual. São as coisas de Deus que estão sendo ministradas. Olha aqui, preste atenção, preste atenção. Quando a lei do Senhor, que é perfeita, restaura a sua alma, nós passamos a ter novos comportamentos fora do mundo.
a ter novas posturas, novos conceitos, novos comportamentos, novas visões, nova linguagem, nova compreensão, nova e real esperança. É por isso que esses valores estão se escasseando, e a isso dá-se o nome de apostasia. As pessoas estão acostumadas a ter informações de uma igreja, de um lugar, de um santuário, de um templo, que vai pagar as tuas dívidas, que vai fazer você criar expectativas, e se você não conseguir o que você quer, vão dizer que você não tem fé, quando a fé é a certeza da divindade, da onipotência, do poder eterno de Deus, da sua alegria, da sua justiça. Irmãos, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E perder a sua alma. Irmãos, essa igreja é rica da palavra? Eu também concordo. É rica dos atributos invisíveis de Deus? Eu também concordo. É rica da presença de Deus? Eu também concordo. Agora deixa eu te dar uma notícia bíblica. Uma notícia bíblica. Preste atenção. Existem igrejas tão ricas. Eu vou inverter. Existem igrejas tão pobres de Deus. Está lá em Laodiceia. Existem igrejas tão pobres da presença de Deus que só possuem dinheiro, bens materiais, serviços e marketing. Há igrejas no mundo inteiro, querido. Laodiceia é o perfil. Ah, pastor, não, meu irmão, leia Laodiceia. Leia Laodiceia. Ele chama aquele ministério que não se atinha a Melquisedeque, que não se atinha a Abraão, de pobre, miserável, cego e nu. Deus é muito mais contundente. Mas hoje em dia quer-se viver uma pregação de citações filosóficas, para que você não se magoe, para que pessoas inconformadas com sua própria vida fiquem na igreja e não sejam tocadas pela palavra. Então, amados, preste atenção. Se nessa noite você tem um novo comportamento, um novo conceito, uma nova concepção, uma nova postura, uma nova linguagem, uma nova compreensão, uma nova visão de Deus, uma nova e real esperança, você está sedento pela sua vinda. Dizer algo que o Silas Malafaia falou outro dia, ainda bem que não foi ninguém daqui, graças a Deus, mas ele disse assim, pregando sobre o arrebatamento. Ele falou assim: tem gente aqui marcando, não vem não, Senhor. Não vem porque eu tenho 3 problemas para resolver. Senhor, não vem não porque esse pecado, esse osso está bom, está no tutano já, demora um pouco aí. Meu irmão, a noiva prudente, ela ansia, ela vibra, ela tem óleo, Espírito Santo, azeite é óleo. Quanto povo não pensa em nome de igreja, não pense em ninguém, irmão, pense nos valores da palavra. Quanta gente sem óleo, sem visão de Deus. E o pior, tem os seus seguidores. E o pior, disse aqui uma pessoa pregando aqui, tem pessoas que gostam disso. Irmãos, em nome de Jesus, você está sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Eterno poder, sua própria divindade, sua justiça, sua alegria, sua paz, sua comunhão, seu amor, sua fé. A sua palavra que é verdadeira comida. Hoje em dia, há um espírito de apostasia, e isso é espiritual, lutando contra a palavra de Deus, queridos. Se você ler um texto forte, que eu conheço, a pastora conhece, nossos irmãos pastores conhecem, irmão, basta ler. Se a pessoa não tiver no Senhor, ela sai apavorada, porque é um texto muito forte. Você não sabe, eu não sei, força de expressão, como Deus tem um fogo consumidor, como Ele é zeloso.
Nessa noite, se você crê que não merece existir, eu não mereço. Eu estou aqui de favor, igreja, pela misericórdia dele. Eu sei que daqui a pouco eu vou passar, mas eu tenho no meu coração a certeza, a convicção de que eu posso ser arrebatado antes da morte. Que Deus nos ouça, que Deus te ouça. Igreja do Senhor, o que está no nosso coração? E aí vem o discernimento. Irmão, o que está acontecendo? Veja, se o coração dele, se a visão dela, a pessoa, se a audição dela, se a postura, se a linguagem, se a visão está cheia de esperança. Falar mais uns atributos invisíveis que tem que estar em nós. Bem-aventurados humildes porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Queridos, aí no fim, o que é que o Senhor diz para esses que praticam a sua palavra? Leia em casa o sermão, Mateus 5, só de 1 a 12, só isso leia. Aí ele termina, e bem-aventurados sois, quando por minha causa, quando por praticarem isso, eu estou conjecturando dentro da palavra, vos perseguirem, mentindo e caluniando, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. O que é que nos está fazendo exultar? Meu irmão, se é um local cheio de adereços, para que você figure no contexto da corrupção social, dizendo, olha, eu estou num lugar maravilhoso. Esse rapaz que falou bem alto ainda agora, já nos procurou, é antigo, nós os conhecemos. Lugar, meu irmão, só falta falar. Mas infelizmente não citaremos nome, nem ele citou. O afastamento da palavra é total, só tem palavra de boca. Na prática é uma laodiceia. Igreja, deixa eu dizer para você, o Senhor, nessa noite, está te dizendo, bebe e come a minha palavra. Qual é a tua aspiração? Irmão, podia ter todo o dinheiro do mundo, eu podia ser hiper rico, hiper milionário, mas se eu não tiver a salvação, que é de Deus, não é minha, é dom de Deus, é presente de Deus. Ninguém é salvo por obras, irmão, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, meu dinheiro todo aos pobres, se não tiver amor, se não tiver Deus, se não tiver esses atributos invisíveis, nada disso me adiantará. Nessa noite, eu sei que essa palavra tão bíblica é muito dura. Por quê, pastor? Porque nós estamos calados jamais, eu não vejo o teu coração, só Deus que conhece o teu coração. De jeito nenhum. A postura de um crente não deve nunca incomodar, a não ser que seja abusiva contra a palavra, comportamental. Mas quando você está no seu lugarzinho, você pode estar vibrando ou discernindo, não importa como você esteja, para que você entenda, igreja. Porque o diabo, ele é expert em distorcer a palavra de Deus. Sabe o que o salmista diz? Todos os dias distorcem a minha palavra. Que nessa noite, jamais a palavra de Deus seja distorcida no teu coração. Nós queremos o melhor, nós queremos sim, claro, o melhor, queridos, claro que queremos. E vale a pena, vale, somos donos, o mundo é nosso, tudo isso aí vai ser nosso no milênio. Deus vai tirar tudo do ímpio e dar para os seus santos. Depois vai detonar, jogar na fogueira essa porcaria toda. E vai dizer, agora vamos viver na glória eterna, na nova Jerusalém. Ó Deus, em nome de Jesus. Pode aplaudir, igreja, pode aplaudir, em nome de Jesus. Ô glória! Que venha o teu reino, Pai Santo, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ministério de louvor, chegue. Aleluia. Amém, irmãos? Fiquemos de pé na presença de Deus. Parece até que a gente tinha combinado, né? Eu não fui combinado, não.
que foi ministrado antes com a palavra de Deus. Deus é o Espírito Santo, sabe todas as coisas. Se a gente for analisar, assim, que palavra maravilhosa para as nossas vidas. Se a gente for analisar no Antigo Testamento, João Batista, a palavra de Deus que ele era quem? A voz que clama onde? Aonde? Deserto, irmão. Ele pregava onde? Deserto. Não era em templos. Como o pastor falou aqui, tremendo, Deus pode nos dar um templo lindo, mas não é esse o nosso foco. Não é essa a nossa meta. A nossa meta é adorar. João Batista queria pregar, queria adorar a Deus, independente de qualquer lugar. Jesus foi expulso de um templo lindo e maravilhoso. Ele foi lá pregar, mas não aceitaram, porque a palavra doía. A palavra era verdade, e a verdade dói no nosso eu, no nosso homem interior, dói. Mas Ele é o Rei da Glória. Os atributos invisíveis dEle têm que estar dentro de nós. Nós temos que buscar a presença dEle, estarmos somente nele. Deus, Tu és tudo para mim. A palavra de Deus fala que as coisas serão acrescentadas, irmão. O nosso foco é Jesus. Ele tem que ser o nosso Rei, Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele nos basta. Ele é que nos basta. O mundo tenta nos iludir, mas nós temos que dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és o meu pastor e nada me faltará, porque Tu és o meu Deus. Tu és a majestade da minha vida. Ele criou todas as coisas e Ele vai destruir todas as coisas, porque Ele é As estrelas incontáveis Tu conheces.
aceitar o Senhor como Senhor da sua vida, como sendo realmente o foco da sua vida. Ou se você saiu dos caminhos do Senhor, e Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu preciso da Tua graça na minha vida. Eu não sei viver sem Ti, Jesus. Se você quer esse Jesus na sua vida, convido você a vir aqui, o pastor irá orar por você. Ou se você quer fazer uma nova aliança com Deus, um novo pacto, Jesus quer te salvar, irmão. O foco de Deus é te salvar. E o nosso foco é estar na presença dEle. Esse é o nosso foco. Se você quer esse Jesus na sua vida, esse é o momento, esse é o dia e essa é a hora. Aleluia, Pai. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada por tudo que Tu és. E é isso que nós queremos ser, como Tu és. Muito obrigada, Pai. Amém.